Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E com habilidade fez o céu. O seu amor dura para sempre. Fez o sol para governar o dia. O seu amor dura para sempre. As estrelas e a lua para a noite. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Ele libertou seu povo do Egito. O seu amor dura para sempre. Ele conduziu seu povo pelo deserto. O seu amor dura para sempre. Com braço forte e mão poderosa. O seu amor dura para sempre. O levou para a terra prometida. O seu amor dura para sempre. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Celebrai tua fidelidade, tua mão poderosa nos libertará. Tu és meu pastor e tu és meu rei, para sempre cantarei. Dei graças ao Senhor. Boa noite, Nação Santa. Boa noite, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que maravilha podermos estar reunidos para, mais uma vez, adorarmos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, aquele que cuida de nós. E estou pensando nesses dias, nessas festividades que acontecem aí, por causa da comemoração ao nascimento de Jesus Cristo. Então, é o fato mais marcante que já aconteceu na história da humanidade. Dividiu a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Tão importante que foi a vinda do Senhor Jesus aqui na Terra. E tudo transcorreu dentro daquilo que foi planejado por Deus. O Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, inspirou o apóstolo Paulo e ele escreveu para a igreja lá dos Gálatas. Ele escreveu assim, como ele havia prometido lá em Gênesis, né, que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja da seguinte forma: mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, quando tudo estava preparado, pronto para a chegada do Filho de Deus aqui na Terra e fazer o impacto, produzir o impacto necessário para que as pessoas acordassem para o amor e a misericórdia de Deus, na pessoa do Filho de Deus aqui na Terra, na pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, diz assim, que quando chegou essa plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, né? Deus é maravilhoso, o que Ele promete, Ele cumpre. Então, Jesus Cristo veio para nos salvar, Jesus Cristo veio para nos dar todo o entendimento necessário de como agradar, de como obedecer ao nosso Deus, como obedecer ao nosso Pai Celestial, né? E ele nasceu,
E esses dias que nós estamos aí nessas festividades comemorando a chegada dele aqui entre nós, quando ele esteve aqui na Terra, eu gosto muito de ler isso que o Lucas escreveu sobre o nascimento de Jesus. Em Lucas capítulo 2, vou ler aqui para a gente ver como que o Lucas escreveu isso, e eu gosto desse texto colocado por Lucas. Diz assim, no capítulo 2 de Lucas, diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando que o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era o governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E assim foi, assim aconteceu, cumprindo então a promessa de Deus para a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então esse Filho de Deus veio, é o Senhor Jesus, nasceu nessas condições que nós acabamos de ler, e exatamente por isso é que nós estamos aqui agora, com alegria no coração, desejando muito adorarmos a esse Deus, fazer a vontade dele. E o que nós vamos fazer aqui agora é adorarmos a ele, cantar louvores para ele, elogiando, bendizendo e sabendo que nós somos totalmente dependentes dele. Tudo o que nós precisamos, tudo o que nós somos é dele e para ele. Tudo que ele criou foi para ele. Por isso nós precisamos agora ser gratos, demonstrar gratidão no nosso coração e adorarmos a Deus com entendimento, com alegria e principalmente gratidão pelo que ele fez por nós. A cruz que ele sofreu, que era a de cada um de nós que aqui está. Então vamos orar e agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nosso Senhor, no nome de Jesus Cristo nós oramos e nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e cuidado na nossa vida. Obrigado por ter nos dado o seu Filho Jesus Cristo. Nessa época em que o mundo todo, as pessoas todas falam no Natal, falam em um ano novo abençoado, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso desejo, o nosso pedido, Senhor Deus, para que esse novo ano que está chegando, ele venha abençoado, com medicamento, com vacina, tudo que for preparado pelo Senhor, para que a igreja do Senhor não sofra tantas perdas, com tantas dores, com tanto lamento, com tanta tristeza, como tem acontecido pelo mundo todo, Senhor. Nós imploramos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ajude e abençoe, Senhor Deus, para que esses medicamentos, essa vacina, venha nesse ano que vai iniciar daqui a algumas horas,
daqui a poucas horas, esse novo ano estará começando para a humanidade, Senhor. E nós imploramos a sua misericórdia, que se renova toda manhã, que ela se renova em mais esse ano, em todos os dias desse ano, trazendo bons momentos, porque nós sabemos que muitas pessoas do mundo já reconheceram o poder do Senhor, muitas pessoas do mundo já desaceleraram as suas vidas e voltaram o seu pensamento para o Senhor. Muitas são as pessoas que já reconhecem o Senhor como Deus vivo, Deus poderoso, Deus que cuida, Deus que conduz todos os destinos desse planeta, desse universo, porque tudo é do Senhor, tudo foi criado pelo Senhor e para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, e ajuda-nos para que nesse momento nós possamos louvar e engrandecer o seu santo nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Jesus, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, Espírito, eu te adoro, minha vida eu te entrego, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou.
Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão. Servindo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Ó crentes, honra dai ao grande Rei dos Reis. Louvor em alta voz cantai, louvor em alta voz cantai. Guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa, fugi da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Aqueles que fiéis a Cristo sempre são. Prazer, delícia sem rivais, prazer, delícia sem rivais. Ali depois terão, ali depois terão. Sião é a nossa, fugi da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Erguei-vos, ó cristãos, marchando sem cessar, até herdades lá no além, até herdades lá no além. Sião eterno lá, Sião eterno lá. Sião é a nossa, fugi da bela cidade, pois nela vamos morar com os salvos em Cristo Jesus. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Deus, eu te amo, meu Senhor, tu és o meu libertador. És o meu Salvador. Quando clamei em oração, me estendeste a tua mão. És o meu Salvador. Cristo, meu Salvador.
Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Cristo, meu Salvador. Santo é o Senhor, Cristo, Salvador. Santo é o Senhor, Cristo, Salvador. Santo é o Senhor, Cristo, meu Salvador. Santo é o Senhor, Cristo, meu Salvador. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Boa noite, irmãos, irmãs, boa noite, amigos e todos que estão participando desse culto de adoração a Deus. Que Deus possa ser louvado e engrandecido por meio da sua vida e da minha também. Nós hoje vamos ler uma passagem para iniciar a mensagem, que está lá em Salmo capítulo 110. Salmo capítulo 110, um salmo de Davi, e a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominarás sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai amado, nós chegamos diante do Senhor por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, em que a tua palavra está nas nossas mãos, em que podemos ter acesso àquilo que o Senhor diz, àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ajude, Pai, a entender e a aplicar a tua vontade. E que o entendimento pleno, Pai, sobre o Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, que as formas como o Senhor manifestou aqui na terra e se relaciona conosco, estejam bem claras, bem vivas na nossa mente. Que busquemos a cada dia um relacionamento mais perfeito com o Senhor. Nós te oramos, te agradecemos com fé no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o fato de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Na verdade, essa questão da divindade de Jesus, ela é debatida desde a manifestação dele aqui na Terra. Enquanto Jesus estava no seu ministério, muitos ficavam discutindo se ele era ou não Deus realmente. E essa é uma questão essencial para o cristianismo, para a fé que nós professamos, porque se Jesus não é Deus, ele é apenas um homem ou um profeta, mesmo que seja um homem muito bom, mesmo que tenha sido um homem que aplicou a palavra de Deus de forma perfeita, se ele é apenas um homem, então o cristianismo não é genuíno, né? Não é uma religião genuína. E a nossa fé, com isso, seria abalada. Mas há diversas formas de nós vermos, de nós entendermos de que Jesus é realmente Deus. E a Bíblia revela isso, né? E os fatos também revelam isso. As profecias que tinham no Antigo Testamento, que falavam de um Cristo que viria, esse Cristo ele é mostrado de forma semelhante ao Deus Todo-Poderoso, com características semelhantes ao Deus Todo-Poderoso. E todas as profecias remetem ao que Jesus fez, ao que ele cumpriu, ao que ele era e ao que ele é, né? Mas nós
além disso, né, Jesus demonstrou seus atributos divinos de diversas formas. Ele demonstrou poder, né, manifestado nos milagres. Nós temos também o testemunho dado pelo próprio Deus, né, de que ele era o Cristo, de que Jesus era o Cristo. Nós vemos a onipresença, a onisciência de Jesus. Ele sabia das coisas antes que as pessoas falassem para ele, né? Ele adivinhava os pensamentos das pessoas e com isso dava as respostas certas. Nós sabemos também que ele é eterno, há passagens que falam isso, que ele estava desde o princípio na criação, mas ele mesmo fala e mostra, né, a onipresença dele, falando que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Jesus falou isso. Então ele tinha autoridade também sobre elementos da natureza e sobre seres espirituais, né? Ele expulsava demônios, ele andava sobre as águas. Então essas coisas mostravam para o povo que viveu na época de Jesus de que ele é Deus, e mostra para nós também hoje, uma vez que isso está relatado na Bíblia. O próprio Jesus também aceitou a adoração, né? Ele perdoava pecados, e tudo isso mostra que ele é Deus. Ele se igualou ao Pai, e o resultado disso, dele ter essa atitude, faz até com que os judeus, os líderes do judaísmo, perseguissem ele mais, e isso que o levou à cruz, né? Mas hoje, eu queria focar com os irmãos em uma passagem que mostra um dos atributos de Jesus que revela a sua divindade, que é justamente a sabedoria de Jesus. Como Jesus era sábio, como ele sabia responder, como que as respostas dele eram perfeitas e cheias de sentido e de entendimento. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 46. Lucas, capítulo 20, versículos 41 a 46. Infelizmente, irmãos, hoje ainda tem pessoas que não apenas não creem ser Jesus o próprio Deus, mas pessoas que usam a Bíblia de forma errada para negar a divindade do nosso Salvador. Então, nós sabemos de diversas denominações, diversas pessoas que negam, né, acreditam que Jesus existiu, que ele foi um grande homem, mas apenas homem, e negam, né, essa questão, os atributos divinos do nosso Senhor e Salvador. E esse texto aqui mostra uma conversa de Jesus com os líderes dos judeus, e era uma conversa que aconteceu no templo. Então a multidão, os próprios discípulos estavam ouvindo e estavam acompanhando tudo que Jesus dizia, tudo que os líderes do judaísmo diziam. Já estava aqui na última semana de Jesus na terra, né, antes de ser crucificado. E nessa semana, Jesus, enquanto ensinava no templo, ele foi testado pelos líderes judeus. Eles fizeram perguntas para tentar culpar Jesus de alguma coisa. Mas Jesus respondia com sabedoria, Jesus respondia com entendimento divino, e com isso eles não conseguiram fazer com que Jesus caísse, né, em alguma das ciladas que eles armaram. Eles, se formos ver o contexto aqui, perguntam sobre o tributo a César, né, perguntam sobre o maior mandamento, e também alguns saduceus perguntam sobre a questão da ressurreição. Em todas essas respostas, todas essas perguntas, Jesus responde de forma perfeita. Tanto é que no versículo 40, daqui do capítulo 20 de Lucas, está relatado assim: e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. As respostas de Jesus eram tão completas e deixavam eles sem o que falar. E eles não tinham mais o que perguntar, ninguém ousava mais questionar nada para Jesus. E a partir do versículo 41, a palavra de Deus diz assim: então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos
com maior rigor. É importante a gente entender que nesse texto e no tempo de Jesus, os judeus que estavam conversando aqui com Jesus, esses líderes do judaísmo, eles não reconheciam o Messias como Deus. Na verdade, eles não acreditavam que o Messias que foi profetizado lá no Antigo Testamento viria como um Deus. Eles tinham uma visão, e se nós lermos Salmo 110, que é a passagem que Jesus está citando aqui, que nós lemos no início da mensagem, ela mostra bem e fala com palavras que dão um sentido de um rei poderoso, né, que iria lutar, iria guerrear contra os inimigos dos judeus, contra os inimigos de Israel, e ia vencer, ia dar para eles a vitória humana, né, a vitória em guerras, ou ia subjugar as outras nações, ia dar a Israel a vitória. Então eles tinham essa visão de que, embora o Messias viesse como um governante, um homem, né, poderoso, um homem sábio, um homem forte, mas ainda assim seria um homem que expressaria toda a vontade de Deus, mas ainda assim um homem. E aqui o que Jesus está mostrando, ele está voltando justamente ao princípio das coisas para poder falar para esses líderes do judaísmo. E é por isso, por eles não crerem que o Messias seria Deus, teria também características divinas, é que eles tentam acusar Jesus de blasfêmia, né? Então, entender a natureza do Messias, do Cristo que viria, é essencial para a fé verdadeira, para a fé que Deus quer que nós tenhamos. No versículo 40, a boca deles foi calada, como nós vimos aqui, ninguém mais que ousava fazer perguntas para ele, e a partir de agora Jesus faz uma pergunta então. E essa conversa, essa pergunta de Jesus, ela é particularmente importante, porque se nós formos ver, pelo que está registrado, foi a última conversa direta que Jesus teve com os líderes dos judeus, né, até ele ser interrogado e ser levado para responder e antes de ser julgado pelos líderes, né, e por Roma, e de ser entregue, de ser colocado para ser crucificado. Essa é uma conversa importante porque foi a última que ele teve. E nós sabemos que a última conversa que Jesus teve com seus discípulos, ele buscou animá-los, ele não escondeu nada dos seus discípulos, ele falou a verdade, falou dos desafios que eles iriam encontrar, né, em João relata isso bem. Mas aqui Jesus teve essa última conversa com aqueles que seriam seus, entre aspas, inimigos, né? E Jesus demonstra aqui, na verdade, como realmente amar aos seus inimigos. O que Jesus poderia falar nessa última conversa que ele teve com os líderes judeus? O que nós poderíamos imaginar que Jesus falaria que seria o mais importante, a mensagem que Jesus poderia deixar para eles? Jesus foca justamente na essência da fé, na essência do que eles precisavam crer, né, da forma como eles deveriam ver o Messias e o plano de Deus. Mateus e Marcos, eles também relatam esse texto, essa pergunta de Jesus. E é interessante que Mateus 22, 41 e 42 fala que a conversa começou assim. A primeira pergunta de Jesus não foi como dizem que o Cristo é filho de Davi. Ela fala, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? E aí eles responderam, é filho de Davi. E aí depois Jesus pergunta, como dizem que o Cristo é o filho de Davi? Então teve essa pergunta antes, o que vocês pensam a respeito do Cristo? Ou seja, Jesus de fato, ele está perguntando, qual que é a sua visão sobre o Messias? Que natureza ele tem? E eles respondem, né, na ponta da língua, uma resposta direta, é filho de Davi. Então, é verdade, eles falaram de forma correta, mas por enquanto de forma incompleta. A profecia no Antigo Testamento dizia várias vezes, de forma óbvia, era claro para todos, de que o Messias viria da linhagem de Davi. Então Jesus pegou inicialmente uma pergunta óbvia para eles, né? E Jesus era da linhagem de Davi, e as pessoas sabiam disso, reconheciam a origem de Jesus, tanto da parte de Maria quanto de José, né? Então ele era descendente de Davi, mas o que incomodava os judeus, porque muitas pessoas reconheciam e chamavam Jesus de filho de Davi, nós vemos isso lá em Mateus 15, 22, a mulher cananeia, Mateus 20 e 30, os dois homens cegos, né? E em Mateus 21, 9, durante a entrada triunfal, o povo
cantava e falava em alta voz, né? Hosana ao filho de Davi. Então, as pessoas chamavam ele de filho de Davi, mas ser filho de Davi, muitos poderiam ser. Né? Muitos eram da linhagem, muitos eram descendentes de Davi. Mas havia um descendente especial que os judeus sabiam. Eles sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. E o que incomodava eles eram as pessoas reconhecerem ele como este filho de Davi especial que viria para ser o Messias. Então, Jesus pergunta, como pode o Messias ser filho e senhor de Davi? Essa pergunta ela é perspicaz porque todos sabiam que o Salmo 110 ele é messiânico. Todos tinham essa visão do Salmo 110 como falando do Messias, como falando do Senhor que viria para ser o Cristo, para ser ungido de Deus e que daria salvação ao povo. Né? Então, eles tinham como certo que esse Salmo, Davi estava falando sobre o Messias. Então, como pode ser o Messias filho e senhor de Davi? Né? Como Davi, sendo o pai, né, sendo o antecessor, e sendo o filho, o Cristo, descendente de Davi, como Davi pode chamá-lo de Senhor? Então, eles entenderam isso, que o que Jesus estava querendo dizer é, se Davi chama ele de Senhor, ele só pode ser Deus. E a palavra Senhor aqui que está sendo usada é aquela palavra que remete justamente à característica divina, a característica de ser o Deus, o Criador, de ser um com Deus, de ser um com o Criador. Então, Jesus está falando para eles aqui com essa pergunta e deixando bem claro para eles de que o Cristo também seria Senhor de Davi. Então ele também, além de filho, seria o Senhor. Eles entenderam isso e por isso eles ficaram sem palavras. Admitir isso, os líderes judeus admitirem isso, admitirem que o Cristo, o Messias, também seria Deus, isso era, diante da multidão, seria um tiro no pé para eles, para tudo que eles falavam, para tudo que eles pregavam e anunciavam. Então, era um dilema impossível deles responderem. Era impossível para eles responderem essa pergunta de Jesus e ainda assim não serem confrontados pelo povo, né, que estava ouvindo, que estavam atentos ao que estava sendo conversado. Em Mateus, no versículo 46, a passagem lá diz assim também, que com isso ninguém lhe podia responder palavras. Então agora Jesus calou eles mais uma vez. Eles não puderam responder a pergunta de Jesus. Então, Jesus confrontou ali os fariseus diante de todos. Foi um momento importante, crucial até para desembocar na crucificação dele, que a multidão estava ouvindo, a multidão estava ali atenta ao que estava sendo falado, ao que estava sendo respondido. E eles foram silenciados. Jesus deixou eles sem resposta. Né? Como que eles ficariam agora diante dos outros judeus, da multidão que estava ouvindo? E agora o primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos sobre essa passagem, sobre essa pergunta de Jesus, é por que Jesus toca justamente nesse assunto? Ele já não sabia que os líderes judeus já tinham rejeitado ele? Por que voltar sobre o ponto de sua identidade novamente? Lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 34, antes de fazer essa pergunta, Marcos relata a pergunta de um escriba sobre o maior mandamento. Está lá no contexto, lá em Marcos 12. E lá no versículo 34 está dizendo, e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então é assim que termina, né, o texto de Marcos, até vir essa pergunta de Jesus. Então Jesus via em alguns daqueles líderes, e especialmente nesse que fez essa pergunta sobre o maior mandamento, ele via que tinha alguns líderes que não estavam longe do reino. Eles estavam crendo, estavam entendendo, estavam começando a entender. Faltava para eles aceitar e mudar o caminho de vida deles. Então Jesus sabia que alguns não estavam longe. É o último, se a gente for ver, parece ser o último esforço evangelístico de Jesus, apesar da perseguição que ele sofria, para a salvação daqueles líderes judeus, para que eles pudessem ter a oportunidade de mudar de atitude. Jesus aqui ele está mostrando o que é realmente amar os seus inimigos. Ele é um evangelista bondoso, ele é compassivo e ele convida aqueles líderes a mudarem de posição e aceitarem a verdade. Embora ele fale de uma forma que deixa eles acuados, sem ter o que falar, isso faz com que essa pergunta de Jesus e a declaração de que o Messias também é Deus,
também deveria fazer eles refletirem, deveria fazer eles pararem e pensar nas atitudes que eles estavam fazendo. Então, Jesus ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, e pelo contrário, aqui ele está buscando salvar aqueles que ele via que estavam próximos do reino. E essas pessoas estavam ouvindo a conversa. Então, o texto é retratado por Marcos, por Lucas e Mateus, mas não por João. João não conta sobre essa pergunta de Jesus para os líderes judeus. Porém, em João, quando ele está relatando lá a última semana de Jesus, ele relata muito mais o tempo que Jesus teve com seus discípulos. Se a gente for ver lá no capítulo 13 até o 16, né, que fala sobre Jesus lavando o pé dos discípulos, confortando, falando sobre a vinda do Consolador. Mas no capítulo 12, a partir do versículo 42, fala uma questão interessante, que foi logo depois da entrada de Jesus, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e antes dele se reunir com os discípulos, antes dele ter a ceia. Então, lá está relatado brevemente, a partir do versículo 42, do capítulo 12 de João. Está escrito assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai tem dito. Então, Jesus aqui, João aqui está relatando que Jesus tinha esse conhecimento e ele tinha essa percepção de que tinha alguns que estavam crendo, que criam no que Jesus estava falando, mas não tinham se convertido por medo, né, dos fariseus, por medo da represália que eles teriam por conta dos líderes. Então, ele faz essa pergunta, e essa pergunta e o que ele fala logo após isso para os discípulos é um apelo para aqueles que estavam próximos do reino, para que eles pudessem crer. Né? Aqui, se a gente vê, voltando lá em Lucas capítulo 20, 45, estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos. Então, Jesus falou para os discípulos, mas com toda a multidão que estava ali, todo o povo estava ouvindo o que ele estava falando. Né? Cuidado com os mestres da lei. Então, ele fala justamente para essas pessoas, embora ele fale para os discípulos, está ensinando os discípulos, incentivando os discípulos, essa palavra também deveria tocar o coração daquelas pessoas que estavam ouvindo, mas que ainda não criam. Faltava pouco para eles crerem. Eles precisavam ter o encorajamento de vencer o medo pela represália dos líderes judeus. Então, essa pergunta de Jesus, ela ressoa até hoje, né? É como se Jesus tivesse perguntado: o que você vai fazer com isso? Ele tá combatendo a incredulidade dos líderes judeus e daquelas pessoas que estavam ouvindo, que não criam que ele é Deus. Essa pergunta dele sobre Davi, sobre como, né, o Messias poderia ser o filho e o Senhor de Davi ao mesmo tempo, e a revelação de que o Messias é Deus, essa questão ela combate a incredulidade daquele povo naquela época, e é uma pergunta que ressoa até hoje, que nós devemos fazer para nós mesmos. Cada um tem que fazer para si mesmo. Né? O que você vai fazer com isso? Uma vez que o Messias é Deus, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa posição diante disso? E nós precisamos tomar uma posição, né, diante de Jesus, do que ele fez e de quem ele é, de quem ele era, do que ele fez e de quem ele é hoje para nós, o que ele faz por nós hoje. Né? A gente não pode simplesmente levar a nossa vida independente do que aconteceu, independente das profecias que foram cumpridas e das promessas que ele tem cumprido até hoje e da promessa de que um dia ele vai voltar. Nós precisamos atentar para esse fato e precisamos tomar uma posição. Ou nós vamos crer de que Jesus realmente é Deus e vamos mudar nossa vida e viver da forma como ele fala que nós devemos, ou se nós deixarmos para lá, se nós tivermos esse mesmo coração incrédulo, coração endurecido,
que aqueles homens tinham, Jesus está relatando aqui que esses homens serão punidos com maior rigor, né? Então, essa palavra é para nós hoje também. O que nós vamos fazer com isso? Com esse fato de que Jesus é Deus, de que o Messias, de que o Cristo é divino, né? Lucas 22, se nós formos um pouco para frente, no versículo 66, Jesus fala o seguinte: ao amanhecer reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei. Jesus foi levado perante eles. E se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. E Jesus respondeu, olha só: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me responderei. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus sabia, né, e com essa resposta ele deixa claro, mesmo que se ele dissesse, eles não acreditariam, porque ele até já tinha dito, né, e com outras palavras, com aquela pergunta, ele já tinha mostrado isso, já tinha mostrado quem ele era, né, e o que eles precisavam fazer com isso, com o fato de que o Messias seria Deus e que ele é Deus, ele é o Messias. E se nós formos ver, os líderes, eles nunca negaram os sinais que Jesus fez, eles nunca negaram a sabedoria, tanto é que eles ficaram calados, né, diante da sabedoria de Jesus. Eles nunca refutaram as respostas, as exposições das Escrituras, porque todas eram corretas. Jesus falava com sabedoria, de forma perfeita. Eles simplesmente não criam. Eles simplesmente ficavam indiferentes quanto ao fato que estava escancarado na cara deles, né? Verdade que estava diante deles. Então, esse é o triste erro e engano das pessoas através da história e até mesmo hoje. Pessoas veem o que está acontecendo, veem a manifestação de Jesus, veem o que ele fez, mas simplesmente não creem, né? Elas não contestam, não refutam, muitas delas, mas simplesmente não creem. E você, como será que está a sua vida? Como será que está a minha vida? Será que nós estamos agindo como esses líderes, com o coração duro, que nunca negaram o que Jesus fez, mas não se dispõem a segui-lo de verdade, né? A lembrar de que ele é Deus e as implicações que isso tem para a nossa vida? Será que então nós estamos com uma multidão que é levada de lá para cá com qualquer vento de doutrina, que um dia está lá gritando Hosana ao filho de Davi e no outro está gritando crucificam, né? Nós precisamos ter uma posição bem certa e bem firme de quem é Jesus para nós, né? E do que o fato de ele ser Deus implica para a nossa vida. Qual é a sua resposta hoje sobre quem Jesus é? Eu espero que você tenha bem firme no seu coração de que Jesus é Deus. Ele é o único caminho para nós sermos salvos. Após essa pergunta, Jesus se vira para os discípulos, nós vimos aqui, né? E toda a multidão ouvindo, e ele passa esse ensinamento que nós vimos, o de não seguirem a hipocrisia, de não seguirem o engano daqueles líderes judeus. Ele é um momento crucial também, porque ele já estava, né, no tempo, já tinha cumprido o tempo de ele ser preso e de ele ser crucificado. Então, antes Jesus administrava o tempo dele, mas agora ele fala abertamente, ele fala essas coisas justamente porque ele sabia o que ia acontecer com ele e já era o tempo disso se cumprir. E é importante a gente ver o seguinte: mesmo que aqueles homens não crescem, o plano de Deus se cumpriu. E Deus até usou, né, a incredulidade deles para que o plano dele fosse cumprido. Então, uma coisa que nós podemos aprender com esse texto é aprender com a posição de Jesus, com o que ele falou e de quem ele era. A verdade é sempre a verdade. Se alguém não conseguiu entender a verdade continua sendo a verdade. Se alguém contou uma mentira, né, que vai contra essa verdade, a verdade continua sendo verdade. Se alguém acredita nessa mentira, a verdade continua verdade. Ou ainda, se a maioria das pessoas acredita nessa mentira que foi contada, a verdade continua sendo verdade. Mesmo que a mentira seja dita muitas vezes, a verdade continua sendo verdade. Nós estamos nesse mundo e ouvimos muitas mentiras sobre Jesus, sobre a Bíblia, mas a verdade continua sendo verdade. Mesmo que eu ou você ainda não tenhamos entendido algum ponto sobre a verdade, ela continua sendo verdade. O mundo nos conta muitas mentiras sobre Jesus, sobre Deus, sobre a Bíblia, mas mesmo que essas mentiras sejam marteladas muitas vezes na nossa cabeça, na nossa mente, não se engane, porque a verdade continua sendo a verdade. Nós não podemos deixar as mentiras do mundo guiarem nossas ações
como guiavam as ações daquelas pessoas que ouviam os líderes judeus, definirem quem nós somos, como nós vivemos. Então tome uma atitude, acredite e siga a verdade. Independentemente da minha e da sua posição, Jesus continuará sendo Deus. E o plano de Deus continuará sendo cumprido por meio dele na vida das pessoas. Então, o que nós precisamos fazer quando algo nos faz ver que estamos errados, que estamos enganados? Nós não podemos endurecer o nosso coração como aquelas pessoas, mas precisamos ter a atitude de sermos transformados e de mudarmos nosso caminho. Agora, para nós que cremos, por último, eu queria encorajar os irmãos que creem no poder de Jesus, que creem na Trindade, que creem que Jesus não é metade homem, metade Deus, mas ele é 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus, que nós podemos pensar e lembrar de algumas implicações, tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus Cristo. O que isso representa para nós? Quais implicações dele ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem? Uma primeira implicação do fato de Jesus ser homem tem para nós é com o nosso relacionamento com ele. Em primeiro lugar, nós podemos ter Jesus como um amigo. Talvez você esteja tentando caminhar sozinho ou lutar uma batalha sozinho, mas você não precisa estar sozinho. Caminhe com Jesus, batalhe com Jesus. Seja amigo de Jesus. Nele nós temos um amigo que entende tudo o que nós passamos. Ele foi tentado em tudo, nós sabemos, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, além de ser nosso amigo, o fato de Jesus ser homem também permite que ele seja o nosso mediador. Nós temos um representante sentado à direita de Deus, e por isso ele pode interceder por nós. Uma vez que Deus encarnou, se fez homem, ele se tornou um homem com as características divinas, Jesus, até hoje. Então, até hoje Jesus é homem e também Deus. Então, pelo fato de que ele se tornou homem por meio do seu Filho, e ele permanece homem até hoje, um homem ressuscitado, nós temos um mediador, nós temos um representante sentado à direita de Deus que intercede por nós. E isso é uma bênção, Isso na verdade é o que garante que nós tenhamos acesso direto a Deus, graças a ele. Então, além disso, pelo fato de Jesus ser Deus, quais implicações que isso tem para nós? Em primeiro lugar, Deus pode ser conhecido por meio de Cristo. Então, o Pai também pode ser conhecido, o Espírito pode ser conhecido pelo que Cristo fez, pelo que Jesus revelou da essência de Deus. Então, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João, capítulo 1, versículo 18. Quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus disse em João 14, 9. Então, nós podemos entender tudo o que nós precisamos para saber como conduzir a nossa vida da maneira que agrada a Deus, da maneira que Deus quer que nós façamos, cumpramos o plano dele. E além disso, o fato de Jesus ser também Deus torna que a redenção seja possível de ser realizada. A nossa redenção é possível, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, nunca vamos esquecer desse benefício que nós temos, de ter acesso a Jesus, que apesar de ser homem, apesar de conhecer tudo que nós passamos, apesar de ter estado aqui nessa terra e visto o que nós vimos, ter enxergado, experimentado um ambiente pecaminoso, ele não se contaminou, mas ele pode se compadecer das nossas fraquezas e por isso ele nos representa diante do Pai. E além disso, por ser Deus, por não ser apenas um homem, mas por ser também Deus, ele nos mostra, nos apresenta a essência do Pai, a essência do Espírito, e torna a nossa redenção possível, porque o sacrifício dele foi suficiente para pagar as nossas dívidas de uma vez por todas. Se fosse apenas homem, isso não seria possível. Agora, para terminar, irmãos, eu queria ler uma última passagem, que é 1 João, capítulo 2, versículo 22. Se você puder, abra lá, por favor, em 1 João, capítulo 2, versículo 22. A palavra diz assim, a partir do versículo 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, que Deus seja louvado, que Ele seja glorificado. Tenhamos sempre a lembrança bem viva na nossa memória de quem Jesus é e do que o fato de Ele ser Deus, do fato de Ele ser homem, mas também ser divino, né, ter as características de Deus e ser Deus. Quais as implicações disso para a nossa vida? Vamos lembrar sempre disso e não endurecer o nosso coração, não vamos deixar que orgulho ou teimosia, né, ou medo impeça que a gente seja transformado pela verdade e pela vontade de Deus. Vamos fazer uma oração antes de encerrar. Oremos. Deus Santo e Pai, nós agradecemos muito ao Senhor, Pai, por essa noite, agradecemos pela vida, pelo amor, por Tua misericórdia, agradecemos porque o plano do Senhor é perfeito. Deus, o Senhor se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo, o homem, e assim nos permitiu entender mais da Tua essência, Pai, entender qual a Tua vontade, qual é o plano do Senhor e entender a nossa posição também diante de Ti. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado porque pela pessoa do Filho nós somos amados, nós entendemos a justiça, nós entendemos a misericórdia do Senhor e assim podemos crescer, podemos estar ao lado do Pai também. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nossas vidas e que entendamos, tenhamos discernimento da vontade do Senhor, mais e mais a cada dia. Louvado seja o Teu nome agora e sempre em Cristo Jesus. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por Tuas mãos. Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.